Bom dia, turma 3001, tudo bem com vocês? Nós estamos entrando aí hoje com a parte 2 sobre indústrias e hoje nós vamos falar sobre a importância dos meios de transportes nesse setor, tá ok? A rede de transporte, rodovias, hidrovias, aerovias e ferrovias é o suporte básico em torno do qual se estrutura o espaço geográfico. Quanto maior for o fluxo de mercadorias, pessoas, capitais e serviços circulando por essa rede, mais intensa serão as relações sociais e econômicas existentes no espaço geográfico, no caso nosso brasileiro, né? Do ponto de vista da economia, o transporte ele deve viabilizar e incrementar a eficiência das empresas. Portanto, o dinamismo econômico de um país pode ser medido pelo volume de mercadorias transportadas pelo seu território. Então, a importância dos transportes nesse setor de indústrias, né? Vamos ver agora o histórico, né? Esse histórico aí, os meios de transporte evoluíram de forma lenta até a Revolução Industrial, né, do século XVIII. A introdução da máquina a vapor ao caminho de ferro e ao barco tornou possível o transporte de grandes cargas e longas distâncias, substituindo a tração animal e a vela usada até então. Posteriormente, a descoberta do motor de explosão e a aplicação da eletricidade ao comboio, ao automóvel e ao avião, bem como as melhorias implementadas nos outros transportes, originaram um grande desenvolvimento nos meios de comunicação. Estes fatos tornaram possível as pessoas deslocarem-se de forma mais rápida, cômoda e segura e comercializarem mercadorias para locais cada vez mais distantes, no menor espaço de tempo e a baixo custo. Os transportes e as comunicações são os dos fatores que mais acentuam o contraste entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. As funções dos transportes. Atualmente, o desenvolvimento dos diferentes meios de transporte influencia de forma determinante a organização do espaço. Cada meio de transporte teve e tem funções de nível econômico, social, político e cultural. Assim está o desenvolvimento dos transportes. Permitiu uma nova organização espacial com um alargamento das áreas urbanas e o aparecimento dos subúrbios. No entanto, esta situação originou problemas como as migrações. Possibilitou a quebra do isolamento de certas regiões mais periféricas, permitindo, através das trocas comerciais, o seu desenvolvimento econômico. Além de permitir uma crescente mobilidade por parte das populações, foi fundamental na atividade produtiva, pois possibilitou a colocação das matérias-primas e equipamentos nas fábricas e posterior distribuição dos produtos acabados. Criou condições para uma cultura cada vez mais global, ao facilitar o intercâmbio entre as diferentes populações mundiais. Gerou a necessidade de mobilidade das populações, bem como maiores trocas comerciais com o exterior, permitindo seu desenvolvimento econômico, tanto maior quanto maior for o nível
de desenvolvimento dos países. Possibilitou a deslocação mais rápida, cômoda e segura das pessoas, bem como a comercialização de mercadorias para locais cada vez mais distantes, no menor espaço de tempo, distância, tempo, e a baixo custo, né? Então, nós vimos que o transporte ele é particularmente importante para escoar os produtos industrializados, né? Ele tem uma importância muito grande. Então, a partir do momento em que o meio de transporte evolui e facilita esse transporte, né? Esse transporte, escoar esse produto da indústria, ele faz com que aquela cidade, né? Aquele município, que ele sobressaia, que ele mude a visão em relação à economia, né? Ela se desenvolve nesse momento, com a evolução, né, desses meios de transporte. Então, a evolução dos meios de transporte tem aproximado as regiões e contribuído para um crescimento econômico e uma melhoria das condições de vida das populações. Modos de transporte. Define-se 5 categorias de meios ou modos de transporte: os dutos, as hidrovias, as ferrovias, as rodovias e as aerovias. O transporte por dutos é constituído por uma rede de canalizações por onde circulam produtos petrolíferos, né, oleodutos, outros fluidos como o oxigênio e até produtos sólidos, minerais, carvão e etc. Transportes aquáticos. Os transportes aquáticos são atualmente utilizados quase exclusivamente para mercadorias. Depois de historicamente terem tido grande importância no transporte de passageiros. Estes podem ser fluviais ou marítimos, conforme se desloquem nos rios ou nos mares. Os transportes fluviais são condicionados pelo regime dos rios, que influenciam a sua navegabilidade. A construção de canais é uma forma de potencializar este meio de transporte, sendo muito importante em países da Europa Ocidental, caso da Holanda, Bélgica e França. Os transportes marítimos. Eles apresentam maior potencial para o transporte de mercadorias volumosas para longas distâncias, né? Os transportes marítimos. No entanto, são lentos e requerem elevados custos no transbordo das mercadorias para outros meios de transporte. Os transportes marítimos. O transporte marítimo especializou-se no transporte de grandes toneladas a longa distância, ligações intercontinentais, sendo neste setor completamente eficaz, dado ao baixo custo conseguido. Como aspectos menos eficazes, apresenta-se a sua lentidão, responsável pela perda de competitividade no segmento de passageiros, e a exigência do transbordo das interfaces portuárias. O transporte das mercadorias é feito em contentores que são descarregados em terminais de cargas e posteriormente transbordados para o transporte rodoviário ou ferroviário. Transportados, né? Cadeia de transporte. A utilização dos contentores permitiu um aumento do volume de trocas, pois estes são mais seguros e facilitadores das operações. Transportes aéreos. Os transportes aéreos são mais modernos
e aqueles que oferecem maior rapidez e mobilidade. Apesar de terem apresentado nos últimos anos uma baixa de preços, devido ao aumento do tráfego aéreo e da concorrência internacional, eles continuam, no entanto, a ser um meio de transporte caro, pois o custo das infraestruturas técnicas e humanas é elevado. Nas grandes cidades com problemas de congestionamento de trânsito, já se utiliza o helicóptero por meio dos grandes empresários. Os transportes aéreos. O transporte aéreo especializou-se no transporte de passageiros em longas e médias distâncias e é também utilizado no transporte de produtos que se deterioram facilmente. A evolução técnica deste meio de transporte tem contribuído para sua maior rapidez, segurança e comodidade, diminuindo cada vez mais a distância entre tempo e lugares. Os aspectos mais desvantajosos desse meio de transporte são o seu custo elevado e as apertadas normas de segurança, devido ao aumento do tráfego aéreo. A generalização do uso do avião, no caso dos países mais desenvolvidos, conduz à saturação e excessiva utilização de alguns aeroportos, como os de Hong Kong, Frankfurt, onde os aviões ficam durante muito tempo no ar ou são obrigados a aterrar em intervalo de tempo mais curtos. Os transportes terrestres. Os transportes terrestres são os mais utilizados, apesar de serem muito influenciados pelo relevo. Atualmente, ainda existem algumas regiões que continuam isoladas, pois o processo de construção das vias não é viável do ponto de vista econômico. Os transportes terrestres podem ser ferroviários, rodoviário, oleodutos e gasodutos. Os transportes ferroviários conheceram um crescimento muito rápido no século XIX e contribuíram em muito para os processos de êxodo rural que então se processaram. O transporte rodoviário já teve uma importância muito grande no Brasil, muito grande mesmo. Então, foram muito importantes no povoamento de certas regiões, como o oeste dos Estados Unidos, da América e a Sibéria, já que funcionavam como meio de transporte e ponto de fixação das populações. Então, no Brasil também. O transporte ferroviário já teve uma importância muito grande e fez uma mudança também muito grande no espaço geográfico, Para a construção dessas ferrovias foi necessário desmatamentos, uma mudança no espaço geográfico. Foi ainda um meio de transporte muito importante, nomeadamente no alargamento das áreas metropolitanas, ao transportar diariamente muita população e seu percurso casa, trabalho, casa. Até hoje, nós temos, principalmente aqui no nosso município, nós temos as pessoas que trabalham no centro do Rio que ainda usam, o trem, o transporte ferroviário para trabalho. Sai de manhã, volta, casa, trabalho, casa, trabalho. É, no entanto, um meio de transporte com elevados custos de instalação, quer pela sua manutenção e funcionamento, quer pelo fato das suas infraestruturas terem de acompanhar a morfologia do relevo. Os transportes rodoviários. Os transportes rodoviários permitem uma grande mobilidade quando comparados com os do ferroviário, por se adaptarem melhor às condições de relevo mais acidentado, necessitando ainda de menores investimentos
investimentos em infraestrutura. Os meios rodoviários tiveram seu grande desenvolvimento no início do século XX, com a descoberta do motor, a explosão e a sua generalização nos anos 50 e constituem atualmente o meio de transporte mais usual, quer no caso dos veículos pesados para mercadorias e passageiros, quer nos ligeiros de uso particular. E os oleodutos e gasodutos são condutas utilizadas quase exclusivamente no transporte de combustíveis. Malhas viárias e redes de transporte. Uma rede de transporte, ela é formada por um conjunto de eixos de circulação de pessoas, informações, capitais e mercadorias em um mesmo espaço geográfico. Vários critérios podem ser utilizados para caracterizar as redes de transportes. Entre eles, destacam-se a densidade e a conectividade da malha viária. Tipos de rede de transporte, né? Aqui.